Olá, estamos começando mais um Café Consciência que hoje está no segundo programa da série que a gente está fazendo sobre políticas públicas sociais. E o convidado é o professor Dr. Carlos Nelson dos Reis. E o tema abordado são as políticas sociais como forma de atenuar problemas sociais históricos. Seja muito bem-vindo, professor, ao Café Consciência. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria estar de volta a UNO Chapecó. Eu estive aqui já mais ou menos há uns 15 anos atrás. Bom, então, professor, para a gente começar, o Brasil hoje ele tem condições econômicas e estruturais para oferecer políticas públicas que supram a necessidade da população? Olha, tanto o Brasil quanto qualquer outra sociedade de mercado tem, sim, condições e deveria, né, formatar um determinado núcleo de políticas sociais que viesse a atender às necessidades que são geradas. É bom dizer isso, que essas necessidades de políticas sociais, elas são geradas pela própria sociedade de mercado. A partir do momento que nós estamos vivendo e produzindo e reproduzindo a partir de uma sociedade de mercado, essa sociedade de mercado, ela tanto produz riqueza, como também produz desigualdades das suas mais diferentes formas. Então, é parte, e é dever, e é obrigação do Estado, né, dessa sociedade de mercado, essa própria sociedade, né, formular determinadas políticas, conjuntos de políticas sociais que venham a dar conta da parte que ela produz negativamente, né? Porque numa sociedade assim, nós temos que pensar da seguinte maneira: o capitalismo é um sistema que não é de soma zero, né? Ele vai produzir, sim, positivamente, mas também vai produzir negativamente, né? A produção positiva, ela é apropriada por aqueles que detêm o poder da apropriação. Aquela parcela da população que está inserida dentro dessa lógica de produção, que são os proprietários, donos dos fatores de produção, seja capital, seja trabalho, seja recursos naturais, esses vão se apropriar dessa riqueza gerada. A forma como eles se apropriam é que às vezes não é a mais adequada, porque é de uma maneira de concentração. Agora tem aqueles que não estão inseridos nesse contexto e não têm condições de se apropriar. De qualquer maneira, eles estão ali dentro. Então, como eles não podem se apropriar, eles apenas assimilam os resultados negativos dessa lógica de produção. E isso nós poderíamos chamar, em outras palavras, de desigualdade social. Bom, e é possível dizer que hoje as políticas públicas, elas não alcançam os objetivos que é de incluir classes marginalizadas na sociedade? Bom, falando especificamente do Brasil, não, né? Poderia te dizer taxativamente que eu penso que não. Nós temos, sim, historicamente, tradicionalmente, formulações de políticas sociais dos mais diferentes recortes, mas elas não conseguiram até então suprir exatamente esta lacuna que é histórica, né? A professora que deu a palestra ontem à noite seguramente mostrou isso com muita propriedade, que nós viemos de um processo histórico no qual essas desigualdades, essas diferenças sociais fazem parte da nossa história. Nós não podemos pura e simplesmente pensar que o tamanho ou a origem da desigualdade social no Brasil é do período recente, ou do período pós-golpe militar de 1964, a partir da metade dos anos 80, quando reinaugurou-se um outro momento democrático no Brasil e que teve um combate violento à inflação, à renegociação, à reposição do Brasil no fluxo internacional do capitalismo financeiro. Nós não podemos dizer que a desigualdade social é desse período. Não. Talvez em alguns momentos, dado a força da política econômica, pode ter fortalecido essa desigualdade, pode ter cooperado para a ampliação dela. E daí a resposta disso sempre vem via políticas sociais. Agora, políticas sociais de que maneira, né? Concordo plenamente, eu tive o prazer de ouvir a palestra da professora ontem à noite e concordo plenamente com ela
na forma fragmentada como as nossas políticas sociais são pensadas e, mais do que isso, são executadas. Bom, e essas políticas públicas, professor, elas se caracterizam, algumas delas ou alguma delas, como assistencialismo? Olha, se nós falarmos só de política de assistência social, que já tem essa tradição histórica, inclusive essa nomenclatura, e os próprios assistentes sociais, ao estudarem a assistência social, fazem recortes periódicos e onde aparece essa forma assistencialista, né? Se nós falarmos só de política de assistência social, a gente pode ver dessa maneira. Mas se nós falarmos das políticas como um todo, eu ousadamente, e aí é uma questão, uma postura assim, bastante pessoal minha, eu digo ousadamente de que o recorte de políticas sociais no Brasil, dado a forma como ela é posta à disposição da sociedade, ela é sim assistencialista. Mais do que isso, ela é compensatória. Exatamente como eu fiz essa referência anterior da assimilação dos resultados negativos das transformações sociais, a compensação se dá exatamente em forma de políticas sociais para compensar aqueles que estão assimilando digamos assim, as produções negativas da lógica do mercado, da sociedade de mercado. Então eu penso sim que são compensatórias. Claro que a gente teria que qualificar esse compensatório, né? Mas eu não estou falando numa política social específica, no caso da assistência social. Não, eu estou falando no contexto geral de todas as políticas. E aí vai a habitação, aí vai inclusive a última compensação que eu assisto e que eu vejo é inclusive o Vale Cultura. É compensar o pobre com Vale Cultura, mas o que é cultura para esse extrato social? O que é cultura para eles? Será que é a mesma cultura que os estratos maiores têm, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir aqui ou ali? Nós temos que primeiro saber o que é cultura para eles. Minha Casa Minha Vida, que está dentro do Ministério da Habitação, que tipo de política é essa? Compensar o quê? Assistir ao quê? Qual é a qualidade dessas construções? E aí depois, no final, provavelmente eu vou pegar para conversar contigo a respeito de como pensar, né? Ter esse recorte de políticas sociais, mas não fragmentados. Hoje, e historicamente, elas são feitas fragmentadamente. E te digo por quê? Porque na maior parte do tempo do nosso processo histórico, as políticas sociais elas são políticas sociais de governos. E sendo de governos, elas têm identificação ideológica partidária, né, onde cada agremiação quer ser o dono da solução. Acabou o seu período de gestão, vem uma outra agremiação política, tudo aquilo que o outro serviu não serve para mais nada, e começamos tudo sempre da estaca zero. E isso reflete também, se reflete na economia, se reflete nessa área mais de geração de riqueza, também vai refletir nas políticas sociais. E ali o peso é maior, porque ali, digamos assim, estão as carências maiores de uma sociedade como a nossa. Bom, professor, a gente conversa um pouco mais no próximo bloco sobre políticas sociais. A gente volta já. Voltamos com o Café com Ciência e hoje eu converso com o professor doutor Carlos Nelson dos Reis. E nós falamos sobre problemas sociais históricos. Então, professor, quando se fala em integração de políticas sociais, está se falando do que já aconteceu com o Bolsa Família ou pode se remeter a algo maior do que isso? Veja só, o Bolsa Família realmente é uma integração de uma série de outros programas que existiam no passado. Desde lá, programas na época do presidente José Sarney, depois passando para presidentes seguintes, como Collor de Mello e, por fim, Fernando Henrique Cardoso, que cada um criou o seu programinha lá no sentido de dar respostas à sociedade. No primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
né, se buscou a unificação de todos esses programas e se gerou, então, o Bolsa Família. Falando em integração especificamente nessa área, tudo bem. Acho que até de fazer a gestão desses recursos é mais adequado. Agora, no conjunto das políticas, a integração tem que ser pensada de maneira um pouco mais rigorosa, né? Um pouco mais rigorosa, um pouco mais de profundidade, para fazer com que se crie na sociedade brasileira, e especificamente a partir do Estado, se crie uma cultura de formulação e execução de políticas sociais que não sejam fragmentadas, não sejam pensadas e muito menos executadas de maneira fragmentada. Juntando todas as políticas, isso desde política de assistência social, previdência social, saúde, habitação, educação, cultura, lazer, geração de emprego e renda. Esse leque de políticas sociais são absolutamente necessárias para se criar o quê? Aquilo que na minha fala de amanhã à noite, de hoje à noite, eu vou tentar mostrar a necessidade de se ter a cultura no Brasil, de se criar um ser social, o sujeito social. Dado que a Constituição de 1988, ela cria o Instituto da Universalidade dos Direitos, então está na hora de nós fazermos isso que é a Carta mais cidadã que esse país já produziu, que se bote isso na prática e não fique só como lá na carta. Para isso, há uma necessidade, sim, de se pensar esses direitos universais universalmente. E eles podem se evidenciar empiricamente na prática da sua formulação e da sua execução a partir de uma integração de formulação e de execução dessas políticas, de maneira que se crie o sujeito pleno, que se dê condições de acesso pleno ao sujeito. Se é direito universal, garantido pela Carta Magna, todos temos que ter direito, independente da nossa classe social, independente do nosso poder aquisitivo. Bom, e para finalizar, assim, que tipo de políticas públicas faltam hoje no Brasil e como elas poderiam ser implementadas hoje? Olha, você talvez possa ter uma ideia minha de que eu seja assim um tanto cético, um tanto pessimista. A minha resposta é que nós precisamos de todas. Isso eu estaria te remetendo que todas as que hoje estão sendo oferecidas insatisfatoriamente, né? Claro que houve mudanças. É evidente que houve alterações no plano, no quadro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Bolsa Família realmente fez um trabalho muito importante, né, que deve ser considerado, sem dúvida nenhuma, mas não é a solução, absolutamente não é a solução. Famílias, até porque não é a solução, penso eu, porque o corte, né, de renda monetária para acessar é muito baixo, é muito baixo. Você vai querer me dizer que uma família com uma renda per capita mensal, né, de R$70, né, ela tem condições de acessar. Vamos dizer que essa família chegue aí a 200 por mês. Isso dá para ela sair dessa situação? Ela pode comer mais, ela pode melhorar o tipo de farinha, pode melhorar o tipo de manteiga que passa no pão, pode melhorar a quantidade de pão, pode comer uma carne um pouquinho diferente. Mas e o resto? E a saúde? E a educação? E o transporte? Entende? Eu acho que esse problema, o maior problema que nós temos no Brasil, que isso remete às políticas sociais sempre, é a forma como nós tivemos 450 anos da nossa história, né, de um Brasil colonial, depois um Brasil imperial,
e um Brasil de república velha, todos com o mesmo recorte: latifundiário, concentrador de renda. Passamos para o Brasil urbano industrial, né? E essa lógica permanece a mesma. Ela não se desconcentrou e, pelo contrário, ela centralizou, que é a pior coisa que existe dentro de uma sociedade de mercado. Cada vez menos tem a maior parte, né? Então, esse, no meu ponto de vista, é um dos problemas, um dos maiores desafios. E isso só se faz com uma sociedade que efetivamente queira mudar isso. Mudar isso. Só distribuir renda do Brasil não é solução. Eu penso que nós temos que pensar em desconcentração de riqueza. A partir daí nós podemos começar a pensar que o país começa a mudar. Ok, professor, muito obrigado pela tua participação aqui no Café Consciência. Eu que agradeço e quero cumprimentar vocês pelo projeto de vocês aqui do Café Consciência. Eu acho que é uma forma assim, muito hospitaleira de receber os professores que passam por aqui, e vocês estão de parabéns. Cumprimentos. Muito obrigado, professor. Então o Café Consciência de hoje fica por aqui. Você pode conferir esse e outros programas no site unochapecó.edu.br/unoebtv. Até o próximo programa.